querendo fazer suspense não, gente, é porque tem partes aqui do e-mail que eu tenho que estar já. Você tem que digerir isso aí, né? Eu tenho que... Pois é, eu olhei aqui, não, eu vou... Rubem, eu tomei a decisão aqui, eu estava editando e tarjando justamente por isso. Eu vou mostrar o e-mail que eu recebi no ar. Eu vou ler e traduzir simultaneamente a partir do que eu recebi. Então, já temos aí agora no YouTube quase 1.500 pessoas nos assistindo. Nas outras redes sociais eu não sei, mas são muitas pessoas também. E como eu falei mais cedo, a gente recebeu uma bomba aqui, inclusive caracterizada como tal pelo próprio Pepe Escobar, que falou que eu posso mencionar não só o nome dele, como da fonte que é a Sybil Edmonds, que conhece o Glenn Greenwald do verão passado, sabe muito bem quem ele é. E aí a coisa é pesada. Se você não quer entender por que ele é refém dos Estados Unidos, por que ele faz as coisas, eu não sabia disso não, achava que era só grana, mas parece que além da grana tem também esqueletos no armário, aí, pesados, segundo o que consta aqui. Então eu vou colocar na tela o e-mail e vou ler junto com o pessoal agora, o Rubem Gonçalves. Olha só, primeiro o Pepe Escobar mandou ontem ainda, né, na verdade anteontem, quando a gente estava falando com ele, na verdade, então segunda-feira à noite, quando a gente estava nos preparativos para o programa de ontem de manhã, ele mandou para ela: querida Sybil, deixa eu beber só uma água aqui. Querida Sybil, espero que esteja tudo bem com você. Leitores me mandaram um artigo excelente que você escreveu há alguns anos atrás sobre a relação entre o Glenn Greenwald e o Pierre Omidyar, né? Inclusive aquele que a gente traduziu para o português e está no duploexpresso.com. É só você procurar o artigo A Intrigante Transmutação de Glenn Greenwald. Você vai encontrar esse artigo da Sybil Edmonds traduzindo para o português, a qual o Pepe Escobar faz referência. Aí ele segue e agora faz a pergunta, você acha que o Glenn Greenwald é um Limited Hangout certificado? Assim, com certeza ele é um Limited Hangout. Aí você está na dúvida, o que é isso? Inclusive o Pepe Escobar fez referência a essa expressão, que é do meio do jargão de espionagem, de inteligência, ontem aqui, e ele explicou um pouco, mas eu vou mostrar o artigo da Wikipedia para você entender, está em inglês também, mas eu vou traduzindo, olha só, ele fala... Limited Hangout. Um Limited Hangout ou Partial Hangout é de acordo com o assistente especial fulano da CIA, no jargão dos espiões, um truque de profissionais clandestinos de inteligência, é um truque de escolha, de preferência, preferido dessas pessoas, né, um truque para chamar a atenção. Um truque, não, um chamariz, né, usado por quem opera clandestinamente a inteligência. Quando o véu do segredo que os cobre, assim, quando o anonimato deles, né, quando se descobre que eles estão inseridos no aparelho de inteligência do Estado, eles não podem mais agir dessa forma, não podem mais manter a sua cobertura falsa, né, o seu emprego de mentira, como por exemplo do marido da Raquel Dodge, que é formado em Harvard, mas diz que dá aula particular de inglês em Brasília, só para autoridades, né? Quando o pessoal descobre, você não pode continuar com isso, você não pode mais continuar usando isso para enganar o público. Então, o que eles fazem? Eles admitem, às vezes até mesmo de forma voluntária, parte da verdade, né? Eles vão a público para dizer parte da verdade, enquanto eles ainda mantêm oculta a maior parte das informações que causariam dano de verdade. O público, no entanto, aí olha aí a história da curadoria dele, em que Glenn Greenwald enfia o grosso do que ele recebe. O público, no entanto, em geral, fica tão intrigado pela nova informação que nunca chega a ir atrás, né, nunca decide, enfim, never thinks, tipo, nunca ousa, né, não chega nem a ir atrás da matéria mais a fundo. Então as pessoas ficaram tão, né, chocadas com a questão do Edward Snowden que poucas pessoas atentam para o fato de que o Glenn Greenwald enfiou o grosso, né, 98%, no curador dele e de lá nunca mais saiu. A história da curadoria do Glenn Greenwald. Então, continuando aqui primeiro, já feita esse esclarecimento do que seria um Limited Hangout na pergunta do Pepe Escobar. Deixa eu botar de novo lá no e-mail. Então tá aqui continuando. Ele perguntou, o Glenn Greenwald é com certeza um Limited Hangout? Então essa pessoa aí que foi da inteligência, esquemou um pouco e aí vem a público falando só uma parte, escondendo o resto? Ou ele é, na verdade, algo de mais sinistro ainda? Aí ele explica para ela o contexto, né? Fala, o Intercept
acabou de dar no Brasil uma história gigantesca, um vazamento, né? Ele aí acha que é um vazamento, a gente não pode afirmar com certeza, mas é a hipótese que a gente privilegia, sobre a conspiração para colocar o ex-presidente Lula na cadeia. Mas tem muita coisa que não faz sentido se a gente for levar em conta o cui bono, a quem beneficia. Não faz sentido essa pessoa que é um ativo americano, Glenn Greenwald, detonar outro ativo americano, o Sérgio Moro. Aí se despede aqui dela de forma carinhosa. Vamos ver agora a resposta da Sybil Edmonds. Olha só, que eu falei que é bombástica. Ela, inclusive, olha aqui, ó, no mente, ó, o Pepe Escobar me encaminhou, bomba, encaminhando o mídia e o Brasil, era o título original da mensagem dele. Aí ele botou aqui, não apareceu ainda na tela, não botei não tinha colocado a tela, peraí, eu tenho que ir mostrando passo a passo, olha só, tá aqui, ó, bomba, o mídia e o Brasil, ó, tá aqui o e-mail dela, a resposta, aí eu vou ler aqui, ó, Pepe, tudo bem e tal, cumprimenta ele, ó. Com relação ao Greenwald, sempre foi serving any bidder with the dough. Eu não conheço essa expressão, mas dough é dinheiro, né? Então, assim, para ele sempre foi com relação a dinheiro. Por volta, e ó, que me ajuda aí, o que é serving any bidder with the dough? Dá uma tradução aí coloquial disso, mas enfim, com ele sempre a coisa se reuniu a grana, com Glenn Greenwald. Por volta de 2008, 2010, ele recebeu uma bolada dos democratas para fazer um spin comunicacional. Já expliquei o que é isso aqui. Você pega uma coisa que é ruim, você pinta ela de boa, ou uma coisa que é boa, você pinta de ruim, manipulando. É mentira, mentindo, manipulação, que a gente conhece da grande imprensa brasileira. Então, ele foi pago uma bolada pelos democratas para spin, pegar uma coisa que era ruim e transformar em boa. No caso, o privilégio dos segredos de Estado. E fazer com que isso parecesse como se fosse ser utilizado apenas contra suspeitos de terrorismo árabe. Da forma que era sugerida na legislação, na proposta de legislação no Congresso, para que ganhasse essa proposta apoio do público. Quer dizer, ele vendeu isso. Não precisa se preocupar com essa legislação aí não, ela só vai pegar suspeitos de terrorismo árabe, não vai pegar você não. E aí a própria Sybil conta que esse State Secrets Privilege, né, SSP, essa legislação que então dava superpoderes para além das garantias legais, violando direitos civis, que você achava, não, tudo bem, é só o árabe que vai ter seus direitos violados. Não, ela foi usada contra nacionais dos Estados Unidos, cidadãos americanos, e todo mundo que vazou, como ela, informações de segurança nacional da máquina de guerra americana. Então, essa legislação foi usada contra pessoas americanas que vazaram os abusos do Estado, inclusive contra ela própria. Então, o Glenn Greenwald, sem muita convicção, aceitou uma grana dos democratas, vamos lembrar aí, governo Obama, olha aí, ó, 2008 a 2010, ou Obama, que o pessoal da esquerda brasileira gosta, pagou para poder acabar com as garantias constitucionais do povo americano, para além do chamariz que ele usou de suspeito de terrorismo. Aí depois ela fala o seguinte, ó, esse cara, o Glenn Greenwald, depois foi receber uma grana, se ligou ao pessoal, os libertários lá, os neocons, né, o pessoal da direita. Você vê que ele não tem nenhuma fidelidade ideológica. E conseguiu uma grana desses caras também por alguns anos. Aí ele ganhou na Mega Sena acumulada da virada, Rubem Gonzalez, com o show do Snowden, ela chama show do Snowden, que não é por conta do Snowden, né? Ele transformou em algo mediatizado e escondeu o conteúdo. Não olha a história lá do Limited Hangout, né? Ele deu um chamariz e escondeu o grosso, né? O grosso na curadoria dele. Falou o seguinte, ó, então ele conseguiu ganhar na Mega Sena com o show do Snowden, e aí quem chegou para bancar ele com 250 milhões de dólares por dentro, né, a gente não sabe se tem por fora, o Pierre Omidyar, aquele que trabalha junto com a CIA e cuja ficha corrida o Pepe Escobar nos deu ontem. Se você está com dúvida, vê o programa de ontem que ele passou um dossiê completo do Pierre Omidyar. Aí ele falou, aí olha agora essa parte complicada, que aí até aí você está falando, bom, é só grana, né, o cara é grana, quem dá mais leva. Não, ele também é sujeito à chantagem, segundo a Sybil Edmonds. Ela fala o seguinte, ó, esse cara, o Glenn Greenwald, não é o tipo de pessoa que tem convicções ou qualquer apego a qualquer linha ideológica política, não é de esquerda, não é de direita. Na verdade, ele não tem sequer caráter. E pior ainda do que isso, ele tem tantos esqueletos no armário, todos eles podendo servir de objeto de chantagem, indo desde pornografia com menores de idade, né, pedofilia, né, pornografia pedófila, até casos de
crimes financeiros. Isso tudo pode ser usado para manobrá-lo, para manobrar o Glenn Greenwald. E aí, assim, né, ela passa umas outras informações aqui que não vem ao caso, enfim, né, fica aí para o Pepe Escobar, e eu que tive o privilégio de receber isso aí, estamos aguardando a autorização dela para publicar uma tradução disso lá em duploexpresso.com ao longo do dia. De qualquer forma, eu tive autorização para relatar o e-mail aqui no programa, não sei se ela própria não vai tratar isso no site dela, que mais uma vez eu vou mostrar aqui no ar, eu vou mostrar a foto dela. Ela é a fundadora e editora-chefe do site Newsbud, onde a integridade da mídia importa, é o slogan deles. E aí, essa é a Sybil Edmonds, fundadora e editora-chefe desse site. Essa primeira foto aqui, essa senhora simpática aí na foto, ao menos, né? Então, você vê que é uma bomba, eu prometi uma bomba, é uma bomba, temos mais de 1.500 pessoas assistindo a gente no YouTube agora, então a gente precisa lidar com o cui bono e quem está por trás disso. Como a gente tem afirmação vinda lá da matriz, de pessoas da matriz, uma pessoa que foi uma vazadora de segredos de informação de segurança nacional dos Estados Unidos e foi perseguida com base numa legislação que foi apoiada pelo Glenn Greenwald em troca de dinheiro, ela está falando coisas que certamente ela tem elementos para falar isso, ela não inventou da cabeça dela. Então, isso aí é interessante, a gente precisa ver essa situação, porque a gente chega à conclusão que, de um lado, a gente tem Estados Unidos no Sérgio Moro, de outro lado, a gente tem Estados Unidos no Glenn Greenwald. Aí a gente volta àquela hipótese, ou isso tudo é uma coisa só para manipular o Brasil? Nós achamos que não. Ontem aqui nós discutimos que isso possivelmente tem a ver com as coisas da matriz, lá a briga do Deep State, que se confunde em boa medida, pelo menos a maior parte dele, com a máquina Clinton, do Partido Democrata, se confunde com também eles contra o lado Bannon, né, do Donald Trump. Aí tem essa questão do Robert Mueller, Sérgio Moro e tal, enfim. Aí esse pessoal, enfim, está tentando, de repente, o Trump detonar o Sérgio Moro, porque o Sérgio Moro é do pessoal do Clinton, do Robert Mueller, então para a coisa lá do impeachment dele, está tentando fazer isso, é mais provável que ele seja um cachorro e a gente o rabo sendo abanado. O Sérgio Moro não é tão importante para os Estados Unidos como os Estados Unidos são importantes para ele e para o Brasil. Então é muito possível que nós sejamos o Sérgio Moro, o rabo abanado, o Glenn Greenwald, para aquela briga de cachorro grande lá entre o Trump e os democratas sobre a sucessão dele e o pedido de impeachment. Eu acho que isso é o mais plausível até agora. Tudo, logicamente, no reino ainda das hipóteses. Eu prometi uma bomba, eu entreguei uma bomba graças à colaboração do Pepe Escobar e da amiga dele, a Sybil Edmonds. Fora isso, aí dando verossimilhança a tudo que a gente vem discutindo aqui nos últimos 3 dias, na segunda com o Rubem Gonzalez, na terça-feira com o Piero Lerner, com o Pepe Escobar, hoje com a Thaís Moia e com o Rubem Gonzalez, mas em todas essas oportunidades, junto com o Carlos Krebs aqui na parceria da apresentação, ajudando a dar verossimilhança às hipóteses que a gente vem levantando, temos algo objetivamente aferível, que é o ataque massivo à rede do Telegram hoje, que causou problemas aí. O próprio Rubem Gonzalez tinha identificado isso antes de entrar no ar, nós comentamos já aqui, que eles estão aí, colocaram a máquina de guerra da inteligência americana, a NSA, para tentar derrubar o Telegram e poder preservar o discurso que os Estados Unidos prepararam e que estava sendo vendido no Brasil pela Lava Jato, especificamente o Sérgio Moro e a Rede Globo, que fez uma matéria de capa ontem e fez uma matéria cinematográfica no Fantástico, foi Fantástico mesmo, mas no Jornal Nacional, que já é entretenimento, né, nunca foi jornalismo e manipulação, como teria sido essa operação de espionagem, de hacker e tal. Eu não vi a matéria, me falaram que foi assim, estilo hollywoodiano, a coisa, assim, 007. Então, a gente vê que uma singela resposta do Telegram ontem a um e-mail singelíssimo que eu mandei perguntando: hackearam ou não hackearam vocês? Eu falei, não hackearam. Se alguém foi hackeado, foi o celular deles, não tem nada a ver com isso. Como os caras estavam dependendo dessa versão de que eram hackers russos, que tinham tido acesso ao aplicativo russo, a mando do Putin, e o próprio Glenn Greenwald é amigo dos russos, eu estou botando muitas aspas, hein? Amigo dos russos, porque o Snowden, que é amigo, aí novas aspas dele, está lá na Rússia. Então você está vendo que a Rússia aliada à quinta coluna dentro do Brasil, que é essa esquerda brasileira, bolivariana, amiga do Chaves, do Maduro, do MST, do PT e tal, PCdoB, do Foro de São Paulo. Esse pessoal é a ponta de lança, a cabeça de ponte da invasão russa e chinesa do Brasil. Eles estão tramando uma guerra, estão tocando uma guerra híbrida contra a nação brasileira, contra o governo Bolsonaro e contra a Lava Jato. Então, eles estão tentando caracterizar isso. E aí, olha que conveniente, Rubem Gonzalez, essa narrativa que lembrou Piero Lerner. Quem que traz o furo? O marido do deputado do PSOL,
Partido Socialismo e Liberdade. Ele que diz e ele que não nega que a fonte tenha sido hacker. Ele fala, não sei, né? Apareceu lá em casa o pacote. Apareceu lá em casa o pacote, não tenho ideia de quem seja, não tenho ideia de como ele obteve isso. Casualmente, o partido do Adélio, o Rubem Gonzalez, lembra disso? O Adélio lá, aquele era do Partido Socialismo e Liberdade. Então, não estão querendo frame, né? Fazer uma armação para cima da esquerda brasileira para construir em cima dessa narrativa de inimigo externo, que é falso, inimigo externo do Brasil, dos verdadeiros brasileiros são os Estados Unidos da América, é um império anglo-sionista de uma forma geral, para eles usarem essa narrativa de que há uma guerra híbrida movida pela Rússia. A gente sabe disso, quem lê lá o Diário do Surto, DefesaNet, sabe que eles estão martelando isso há anos. Então, isso aí é a prova de que essa é uma operação dentro de casa, é o inside job, é um ativo americano destacado para matar o outro. Isso me lembra, cara, uma coisa sensacional. Tem uma série americana, eu tenho também meus... tenho minhas limitações, eu não sou tão anti-americano a ponto de rejeitar por completo a cultura americana e séries. Eu assisti uma série recentemente... Você pode fazer isso, então seria uma idiotice a pessoa renegar alguma coisa de algum lugar. Rubem Gonzalez, daqui a pouco eu quero perguntar a sua opinião, quero perguntar se você está de alguma forma surpreendido pelo que eu li, então vai pensando aí o que você vai falar. Mas uma série que eu vi no Netflix, que é The Umbrella Academy, não sei se tem nome em português, Academia do Guarda-Chuva, enfim, que é uma narrativa fantástica de super-heróis, que é baseada num livro, numa comic novel, né, numa graphic novel, uma novela gráfica, mas é uma revista em quadrinhos, mas é um nome chique, né, assim, quando é um conteúdo mais adulto, de um cantor que era o cantor, o lead singer do My Chemical Romance. Ele começou uma segunda encarnação como escritor de quadrinhos e ganhou o Oscar dos gibis, que é o Will Eisner, e a história realmente é muito boa, e a primeira temporada foi liberada no Netflix no início desse ano, muito boa, eu recomendo. E aí, eu não vou estragar, não vou falar spoiler, mas lá pelas tantas chega uma ordem de um matador digamos assim, dos Estados Unidos, não é bem assim, mas assim, um matador dos Estados Unidos tem que matar o outro matador. E aí é mais ou menos o que está acontecendo, entendeu? Chega a ordem, um tem que matar o outro, que até ontem trabalhavam juntos. É a mesma coisa, o Glenn Greenwald é um ativo do Estado americano no Brasil, mas que atua globalmente, é mais ligado ao Deep State, à ala democrata clintoniana, e o Sérgio Moro é também um ativo historicamente dessa mesma ala, mas ninguém sabe que se talvez o esquema Bannon, o esquema Trump, conseguiu uma brecha para forçar o Glenn Greenwald a implodir o Sérgio Moro, que é da área do Robert Mueller, que é quem está movendo o processo de impeachment, mas que fez a investigação lá de todo o Russiagate, que aliás é mais um que era um vazamento e não era, na verdade, um hacking. O Pepe Escobar falou longamente sobre isso ontem, se tem dúvida, veja o programa de ontem aqui no Duplo Expresso. Então, mais uma vez, está com toda a cara, pelos elementos, ainda mais esse ataque de hoje da máquina americana contra o Telegram, de que isso é tudo um embuste dos Estados Unidos, uma operação de falsa bandeira, né, tudo dentro de casa, um ativo americano implodindo o outro para entreter o público brasileiro e o público mundial. Não tenha dúvida de que da curadoria, do curador do Glenn Greenwald, nunca vai sair nada sobre o envolvimento dos Estados Unidos na Lava Jato. Pelo contrário, ele vai sempre pintar como se fosse uma disputa paroquial. É só coisa de brasileiro, é o Sérgio Moro que é um safado, o Deltan Dallagnol que é um fanático, assim, vícios pessoais. O golpe no Brasil, a prisão do Lula, tem nada a ver com pressão, Rubem. Aquilo que você está falando aí, nada a ver com isso, é vícios pessoais, um fanático, o outro um filho da puta e tal, nada a ver com isso, é uma coisa que a gente resolve ali, é uma coisa como se cidade do interior, né? Ali no coreto da praça, tem a igreja matriz e tal. Foi briga em camarote de carnaval, aí alguma autoridade americana que veio aqui ficou puta e fizeram isso. Não tem nada a ver com essas riquezas, não. Não, certamente não. Então, eu quero, logicamente, que com todo mundo nos assistindo nesse momento, aí, muito mais do que aparece no YouTube, mas o YouTube dá 1.500, mas certamente tem muito mais, e que vão ver isso ao longo dos dias nas nossas publicações nas redes sociais, certamente isso chega ao Glenn Greenwald, até porque eu marquei ele na publicação horas atrás, avisando que nós viríamos com uma bomba aqui ao vivo no Duplo Expresso. Vamos ver se ele vai se pronunciar sobre isso, ou se ele vai continuar só mandando indireta, sem mencionar o Duplo Expresso, para tentar abafar. Eu acho que vai ficar cada vez mais difícil, Glenn Greenwald, porque o nosso nome, embora não tenha saído na sua boca, saiu de diversos veículos da imprensa, inclusive a grande conservadora brasileira. Então, embora, mais uma vez eu repito, embora as gotinhas que ele soltou até agora do curador dele sejam interessantes, lá, coisa da manipulação,
trouxe nada novo. E lembra muito essa descrição que a gente acabou de ver de que é um limited hangout. Você solta ali uma besteira e a pessoa fica tão entretida que passa a boiada atrás, né? Passa a boiada e você nunca ouviu falar. Então, tá com toda a cara disso, não trouxe nenhuma novidade, todo mundo sabia, sempre soube que o Sérgio Moro mandava na Lava Jato. Quem gostava disso, continua gostando, talvez até mais agora com prova. Quem não gostava disso, já não gostava, não precisava dessa prova, mas aí tá com um elemento e tal. Então, com essa história, o que realmente interessa, que é o envolvimento dos Estados Unidos, ele vai mascarar certamente. Isso tem a ver, como eu falei mais uma vez, a nossa leitura é que isso é uma briga na matriz de cachorro grande, lá pela questão do Trump contra os democratas, e a gente está sendo, eles são o cachorro e a gente é o rabo que está sendo balançado por duas pulgas do império. Duas pulgas do império. O Sérgio Moro de um lado e o Glenn Greenwald do outro, mas na verdade os dois estão do mesmo lado. Rubem Gonzalez, você está surpreso ou não está surpreso? Olha, surpresa não tem nenhuma, não. Porque, primeiro, que eu acho que nós estamos dando um tratamento aqui, é bem humano a coisa. Nós estamos abrindo o leque, ao contrário da Globo, que tem todas as certezas do mundo, nós estamos longe dessas certezas. O que a gente sabe é ponto focal. Isso daí, o que a menina é, a gente já sabe. O objetivo dela, a gente já sabe. Então é o seguinte, se é resume de novo a piada, resume de novo a piada, que tem muita gente que chegou aí depois e não está sabendo essa piada que você contou aí da menina da praia. Ah, quer conte de novo? Então tá bom. Vou repetir. O cara chegou na praia, viu aquela menina bela, bonita, maravilhosa, modelo, capa de revista, né? Olhou perto dela, ela ficou olhando. E ele falou assim, nossa, você é linda. Ela, obrigado. Não, você é maravilhosa. E começou, tece elogio, você é fantástica. Chega certo momento que ele olha para ela, já quebrou o gelo, falou assim, vem cá, eu vou ser um pouco ousado. Por $1 milhão você iria para a cama comigo? Aí ela olha para ele e fala assim, com 1 milhão. Ali, uma em cima da outra. Tá, eu topo. Então tá bom. A outra pergunta, e por R$10? Ela, R$10? Você está pensando que eu sou o quê? O que você é, minha filha? Eu já sei. Agora que nós temos que combinar é preço. Porra, qualquer coisa entre $1 milhão e R$10, nós vamos chegar num número. E é assim que são feitas as negociações. A gente sabe com quem está falando. Inclusive, foi muito bom você falar isso, porque eu acabei de receber 32 prints dos Cironazzi, que tem Cironazzi também, entendeu? Os Cironazzi são a mesma coisa. Na realidade, são alas de um hospício. Quando você fala em Bolsonaro, em Lula-nazi, em PT-nazi, em Ciro-nazi, é uma briga dentro de um hospício. Eles são muito barulhentos, mas são muito poucos. Eles tocam alguns canais que eu chamei de canal cemitério, porque aquilo lá é um cemitério, não vai ninguém, e só tem caído. Aí eles, há um tempo atrás, mandaram um print de um para os outros. Olha só, gente, vamos fazer uma campanha para destruir o canal do Rubem Gonzalez. A campanha foi vitoriosa, porque os caras publicam coisa que dá 80, 90 visualizações. Isso é para você ver o nível. Aí os caras estão lá falando que é o seguinte, que nós aqui somos loucos, porque o Greenwald é um grande jornalista, é um cara de esquerda, é aquela loucura seletiva do cara que só enxerga o momento. Ele não consegue dar 2 passos para trás e dar uma panorâmica. Ele não tem poder analítico de nada. É o verdadeiro imbecil. Para esse imbecil que está me assistindo agora, tá? Que ele está aí roendo de ódio, porque o sonho dele era estar aqui falando merda para ver se conseguia uma vaga de subassessor, de corredor do PDT, porque esse pessoal só vive atrás de migalha. Falei assim, olha, de repente eu devo ter um preço, mas te garanto que não é 5, 10 mil, 20 mil por mês, não. Não é nada disso. Nem estou falando que eu tenho preço. Você vai me dar 500 mil você não vai me dar mesmo. Não adianta, não vamos nem chegar nesse gradiente aí da menina puta. Tá? Então é o seguinte, agora, tem gente que é capaz de fazer isso. O cara mete 8 vídeos por dia, tá? Clickbait, alimentando o ódio desse conjunto de idiotas, de imbecis,
que seguem isso, para ganhar 6, 7, 8 mil reais do, do YouTube, e vai lá e pede esmola. Gente, eu falo que eles amarram bife de fígado na perna para dizer que está gangrenado, para pedir esmola. Falei, você devia ir para a rodoviária, para o terminal do Tietê, para Novo Rio, para Calçadão, tá? Para pedir esmola, porque é vergonhoso. Esse pessoal se diz ativista de alguma coisa. É muito engraçado. Bem, foi bom você trazer essa coisa e falar de Ciro Minion. A gente sabe que tem Haddad Minion, Ciro Minion, PT Minion. Enfim, tem Minion, só muda a cor da camisa, né? A ausência de massa encefálica é a mesma. Eu queria dizer o seguinte, eu vi um vídeo, alguém, até um apoiador do Ciro muito distinto, uma pessoa que eu respeito, mandou um vídeo dele, acho que na segunda-feira, num encontro, acho que numa universidade, acho que é a Federal do Ceará, salvo engano, que está assim todo molhado, devia estar calor lá e tal, que ele trata dessa questão do Intercept. E aí ele dá até uma amostrazinha de viralatismo, Ciro Gomes, como já deu às vezes, quando fala, eu estudei em Harvard, eu falo isso porque estudei em Harvard. Ele fala assim, não, porque o Glenn Greenwald é daquela escola americana de jornalismo, então aí vem coisa. Ciro Gomes, não dá para ter viralatismo e ambicionar a cadeira de presidente da República. Chuta o Mangabeira Unger, vai andar em favela, vai andar pelo sertão. Essa história aí de Harvard... Aliás, a gente já falou aqui, vou repetir de novo. Mangabeira Unger, ele não é espião da CIA, ele é recrutador da CIA. É um outro nível. É recrutador e que está no lugar certo para recrutadores da CIA, que é lá na escola de governo de Harvard, onde ele recebe a elite do funcionalismo público, né, a nata do funcionalismo público da periferia do império. Né? Todas as periferias lá, né, as províncias mandam para serem doutrinadas pelo Mangabeira Unger. Inclusive, o Rubem Gonzalez, a periferia desenvolvida aqui da Europa. Manda lá o pessoal e, né, quem é esperto aqui na Europa está de olho de quem volta doutrinado pelo Mangabeira Unger. Inclusive, ele tem aquela figura messiânica, né? Ele não tem orientandos, ele tem discípulos fanáticos, acólitos, tal, é um gênio, não sei o quê. Não sei como é que ele consegue essa lavagem cerebral, deve ser aquela coisa ali né, das operações psicológicas e tal. Mas, enfim, o Ciro Gomes tá errado, hein? Ou você está na dele? Não sei, você está na dele? Não sei. Mas eu só quero dizer o seguinte, o Rubem Gonzalez, não era sobre o Ciro Gomes que eu queria fazer o comentário, eu queria dizer o seguinte, bom, o Ciro Gomes lá atrás, né, na segunda, falou, o Glenn Greenwald é da escola americana de uma maneira vira-lata. Eu pergunto o seguinte, agora o Ciro Gomes vai comentar a bomba que a gente acabou de soltar aqui, o Fernando Haddad vai comentar a senadora Gleisi Hoffmann, o Lindbergh, o Brasil 247, que recebeu o Pepe Escobar ontem, e quando ele falou de Dario Messer, ninguém quis saber lá não, os veículos do PT, todo mundo agora vai repercutir essa tese cada vez mais forte de que isso é uma operação interna, uma briga de quadrilha lá no Império que está impactando o Brasil, ou vão fingir que o duplo expresso mais uma vez não existe, assim como fingiram que o duplo expresso não existia quando a gente revelou que o Eduardo Cunha não estava preso, quando a gente revelou o acordo que ele fez com o Sérgio Moro e também com o Paulo Pimenta e o Vadi Damus para tirar o depoimento do Tacla Duran do relatório final da CPMI da JBS, o acordo que eles fizeram, quer dizer, todo mundo lá, eles fingiram que não aconteceu, o documento que provava crime do Moro, que nós publicamos em fevereiro do ano passado, quando nós falamos da chantagem que a Carmen Lúcia sofria, e eles sabiam, já falei, Thais Moia disse que um editor confirmou que era verdade, mas que era para abafar, a ordem era abafar. Então, tudo isso, ela tem print, inclusive, em Thais Moia, que nem eu não vou mostrar o print, mas eu já vi o print. Thais Moia é danada, né? Eu sou cacique juruna do século XXI, não tenho gravador, mas trabalho com print. Thais Moia é da minha escola, está na minha tribo indígena também. Então, todas as vezes eles fizeram isso. Aliás, foi por isso que a gente se tornou pessoa não grata, Rubens. Eu já falei, foi no dia que eu publiquei, em 7 de janeiro, o artigo sobre Dario Messer, que nunca mais ninguém na blogosfera foi autorizado a falar da gente em outro lugar. Então, hoje, amigo expressionauta, e você que está vendo a gente ocasionalmente, hoje você vai tirar a prova nessa blogosfera dita progressista, que a gente chama aqui de globosfera, você vai poder tirar a prova por você mesmo de quem está no esquema e quem não está. Todo mundo aí de redações, eu tenho diversos jornalistas me seguindo, da grande imprensa, da imprensa dita alternativa, todos me seguem no Twitter, tá todo mundo vendo o programa, inclusive saiu o anúncio, Rubem, aquela história aí, que agora vai ter uma parceria entre o Glenn Greenwald e a Folha de São Paulo para revelar o material. Então, a Mônica Bergamo, né, a agrojornalista lá da Folha, ela está atenta ao que a gente está falando. Inclusive, repercutiu ontem a questão do Telegram, que foi graças a uma pergunta que eu mandei para o Telegram. Então, ela está sabendo disso. O jornal dela vai fazer essa parceria com o Glenn.
Ela vai comentar sobre esse tema jornalístico relevantíssimo, que é esses pontos de vulnerabilidade, essas suscetibilidades do Glenn Greenwald, seja grana, seja esqueletos no armário, levantadas por uma pessoa que entende do assunto, que é a jornalista Sybil Edmonds, e avalizada, inclusive, pelo Pepe Escobar, ou essas pessoas vão silenciar? Então, hoje, caro expressionauta, ou você que não nos conhecia ainda, se está conhecendo agora, assine o nosso canal no YouTube, assine o canal do Rubem Gonzalez, portal Rubem Gonzalez, onde você vai ver as coisas que você não vê nesses outros locais. Então, da mesma forma, no Facebook, curta a nossa página lá, siga os nossos perfis no Twitter, eu tenho perfil no Twitter, tenho perfil do programa, tem do Wellington Calazans, siga a gente no VK, olha aí, todo mundo tem que estar no VK, rede social russa, todo mundo tem que estar lá como um backup, mesmo que a gente não usa. Siga a gente no Twitch, temos todos também perfil no Instagram, siga a gente no Instagram, a discussão continua ao longo do dia nas redes sociais, e é importante que, além disso, a gente independentize dessas redes sociais, que na sua maior parte são estadunidenses. Nós somos boicotados pelo YouTube. O YouTube associa o programa, no ao vivo, a programas da primeira infância, que é para não aparecer como sugestão para adultos e que queiram saber de política. Só aparece para crianças de 0 a 5 anos, para você ver o nível da baixaria. Então, a gente tem que ficar independente deles. A hora que eles quiserem, eles apagam esse canal. Inclusive, estou até surpreso que não tenham derrubado essa transmissão hoje, talvez eles estivessem curiosos para saber qual era a bomba também, assim como as outras pessoas, não derrubaram Rubem Gonzalez. Então, você, além disso, você tem que ir a duploexpresso.com, lá a gente garante os servidores, você tem que ir no canto direito inferior da tela, onde tem um navegador, quando você estiver no desktop, você vai ver um sininho vermelho, você clica nele e cada vez que tiver um conteúdo novo, você vai receber uma notificação no seu navegador, seja ele o Safari, o Chrome, Mozilla Firefox, Opera, você vai receber a notificação no seu navegador, no seu desktop. Conteúdo novo, vídeo novo, artigo novo. E eu já falei, ao longo do dia eu vou publicando atualização, novas coisas lá. Se você quiser ficar ligado com o que a gente vai descobrindo, compartilhando, tentando construir esse conhecimento em rede, vai lá em duploexpresso.com e aciona as notificações, além de seguir a gente nas redes sociais. Fora isso, importantíssimo, você tem que, no canto direito superior, lá no campo para e-mail list, colocar o seu e-mail, que você vai receber também da mesma forma. Cada vez que tiver alguma publicação impactante, a gente manda para a nossa mail list, que é enorme, Rubem Gonzalez. Aliás, é o custo fixo mais caro aqui. Tem tanta gente na mail list que a gente paga mais de $250 mil para... $1.000 não, porque são milhares de pessoas, mas paga mais de $250 por mês para manter essa mail list. Então, pelo menos a gente tem que valer a pena. Então, vai você lá e coloca o seu e-mail para, se você perder aqui ao longo do dia, pelo menos de noite, você tem lá tudo que você pode resgatar e ver depois. Então, é sempre bom ter mais de um mecanismo de garantia. Então, olha, a Folha de São Paulo entrando no esquema, né, para tentar dar uma... Isso aí, eu acho também, sabe o que, Rubem? Essa história aí da Folha de São Paulo entrar no esquema, isso também é a resposta à nossa crítica aqui ontem, que a gente falou, como assim um veículo americano pautando e fazendo novela com a política brasileira, mantendo a política brasileira refém. Aí eles querem arranjar um aliado brasileiro para dizer que não é o veículo americano, que não é o Pierre Omidyar. Então, aí está a família Frias servindo de álibi brasileiro, entre aspas, para tentar negar que seja uma pauta estadunidense no Brasil, que na verdade está visando o interesse lá na matriz, mas está balançando o rabo da colônia com as duas pulgas, o Sérgio Moro e o Glenn Greenwald. Para concluir o programa de hoje, Rubem Gonzalez, que a gente já está com quase 4 horas de programa. Eu não posso balançar muito as mãos, não, nem você, porque a minha consultora particular, a Madame X, Rubem, deixa eu só falar o seguinte, eu acabei de olhar aqui, a gente está com 3 horas e 59 minutos e a transmissão cai com 4 horas. Então, a gente tem 40 segundos. Rápido. 40 segundos para se despedir, então fala 10 segundos, Rubem. Então tá bom, é o seguinte, o negócio do Ciro, na próxima vez eu falo, tá? E outra coisa, o que está acontecendo no Brasil é a repetição da operação Manipulite. Estão se livrando, estão regurgitando os caras que criaram a situação para o establishment americano. Muito bem. Agradecimento. Eu peço a todo mundo que está vendo aí, vai cair o sinal. Peço a todo mundo que compartilhe esse conteúdo, você não vai ver em nenhum outro lugar. Agradeço a produção, agradeço a pessoa da apresentação e agradeço a vocês, personal, que vai fazer isso com a gente. Com certeza aí, vamos ser um enxame de mosca. Até amanhã.